E aí, pessoal? Bom, pessoal, eu estou aqui novamente com vocês aqui numa lavoura de café para a gente discutir um ponto aí que foi questionado nas aulas, né, por parte dos colegas aí, que tem a ver com a questão desse crescimento vegetativo aqui da planta associado com a questão nutricional. Que obviamente tem tudo a ver com a questão da adubação, que é o que a gente está comentando aí nas nossas aulas. E eu acho um ponto muito importante estar explicando para vocês aqui diretamente aqui na lavoura de café, para que isso fique de uma forma bem clara aí para vocês. Então, pessoal, o que acontece? A lavoura de café, nos primeiros anos dela de campo, né, nos 3, 4, 5 primeiros anos de campo aí, ela tem, vocês já, obviamente já puderam observar isso, quem já trabalha aí com café na prática, que ela tem uma produção mais significativa nos primeiros anos de campo, né? Essa produção, na verdade, aí, dependendo do manejo, obviamente, que a gente dá na lavoura, ela vai aí até o 7º, 8º ano aí com produções significativas. E por que disso, pessoal? Justamente porque nos primeiros anos da lavoura de campo, após o plantio, ela tem um crescimento de ramos intenso, né? Obviamente que, não sei se vocês se recordam lá da fisiologia vegetal, mas o cafeiro é uma cultura que só produz significativamente frutos, né, em ramos que produziram na estação chuvosa anterior, ou seja, ramos novos. Então, os ramos, a parte do ramo, melhor dizendo, que já produziu, ela não produz mais de uma forma significativa. Ela somente vai produzir naquela parte que está em crescimento. Então, quando a gente observa aqui esse ramo aqui, pessoal, o que acontece? A gente observa, eu vou aproximar a câmera aqui para vocês, ó. A gente observa o quê? Que essa planta aqui, ela já está com crescimento vegetativo praticamente concentrado aqui na extremidade, né, na ponta do ramo. Ó. Vocês observam que todos os ramos estão nessa condição. Olha aqui, ó, de uma forma geral, né? Então, se a gente observar lá na base do ramo, ó, onde esse ramo começa, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Se a gente observar aqui, o ramo ele começa aqui, né? Ele já está até aqui com o engrossamento maior, ó. Vocês podem observar. E o ramo ele vem crescendo, né, pessoal, aqui, até que ele chega aqui nessa extremidade que eu apresentei para vocês. Então, o que acontece, pessoal? A lavoura nova, os primeiros anos dela de campo, como eu já mencionei, ela tem um crescimento vegetativo muito intenso, porque também não tem ali a influência dos frutos. Então, a não presença, obviamente, dos frutos na planta faz com que a planta direcione toda a energia dela para o crescimento vegetativo. Por quê? Os frutos, pessoal, lá na relação fonte-dreno que a gente tem na planta, eles são um dreno muito forte, né? Então, eles exigem muita energia da planta para eles poderem ter um desenvolvimento satisfatório. Então, é como se ocorresse um efeito de competição, né, pessoal? O adubo que está sendo aplicado lá no solo, obviamente, ele vai ser absorvido pelas raízes, vai subir aqui pelo tronco da planta e ele vai ser distribuído aqui pelos ramos, né? Só que o que acontece? Tanto os frutos que estão desenvolvendo aqui na base, né, do ramo, quanto a extremidade aqui que está em crescimento, ó, dos ramos, elas entram num efeito de competição. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra, obviamente, vai precisar de adubo. Os frutos, obviamente, para desenvolver, né, para ganhar corpo, e a parte vegetativa aqui para desenvolver novos pares de folhas. E quando a gente tem a presença dos frutos aqui na planta, como eu já indiquei, os frutos eles são um dreno muito forte, né? Então eles concorrem com os ramos por essas fontes de energia que estão chegando. Então a presença dos frutos aqui no ramo, pessoal, na medida que os nutrientes estão passando por aqui, esses frutos eles começam a retirar, né, nutrientes aqui dos ramos, e a passagem aqui de nutrientes aqui para o ramo, para chegar aqui nessa parte que está em crescimento, ela fica de certa forma comprometida. Então por isso também que a gente não pode, num ano que vai produzir menos, que tem uma carga menor, a gente diminuir a adubação, porque os frutos, mesmo que eles estejam presentes ali em menor quantidade, mas aquele ramo que está em desenvolvimento, ele também tem uma exigência nutricional. Mas o ponto que eu destaco aqui para vocês ao apresentar isso daqui é o seguinte: vocês observam que, como eu já indiquei, né, só repetindo, a lavoura de café ela tem um desenvolvimento vegetativo mais significativo nos primeiros anos de campo. E ao mesmo tempo aqui, ó, os ramos que ela produziu, certo? Eles já deram frutos e esse ramo aqui ele continua crescendo, certo? A partir do momento ali que a planta começa a ter produções significativas, o ramo ele continua crescendo, porque é o crescimento que é constante, só que do contrário do que acontece nos primeiros anos de campo, o crescimento aqui, pessoal, ele tende a ser reduzido. Ou seja, o ramo vai continuar crescendo, certo? Após aí o 7º, 8º ano da lavoura em campo, só que esse crescimento ele vai ficando cada vez menor. Então vocês observam aqui, ó, que o ramo ele foi crescendo
ele continuou crescendo mesmo com aquela parte da base ali, ó, já produzindo. Então a gente observa, ó, que o crescimento ele continua aqui na extremidade, só que o crescimento é cada vez menor. Então, partindo daquele princípio que os ramos, os frutos, né, só vão desenvolver em ramos novos, a produção, pessoal, está se concentrada aqui nessa extremidade. Aqui a gente pode observar, ó, que a lavoura ela já não tem mais ramos para poder produzir. A gente observa que nessa base aqui, ó, eu vou tentar indicar aqui para vocês, ó, a gente observa que aqui nessa base do ramo, ele já não vai ter mais produção. Então a produção está totalmente concentrada aqui. Então quando a gente pensa em adubar a lavoura, pensando na nossa produção que está aqui, ou seja, o adubo ele tem que atingir essa extremidade que está aqui, pessoal. E é aí que é o grande problema, porque no momento em que a gente joga o adubo lá no solo, ele vai ser absorvido pelas raízes, vai subir obviamente pelo tronco, mas vocês imaginem, pessoal, o caminho que ele tem que fazer, ó, até chegar aqui nessa extremidade, aonde vai estar concentrada a produção. É nessa extremidade aqui dos ramos e no ponteiro, né? Que a gente observa, e o pessoal costuma observar, às vezes, que uma lavoura ela não está carregada aqui no seu terço médio e inferior, mas às vezes lá no ponteiro da planta ela tem frutos. Por quê? Porque também é uma zona de crescimento muito intensa da planta, né? Então o que vai acontecer no final das contas, pessoal? O ramo aqui, ó, tá? Ele está tão longo, certo? O caminhamento que esse nutriente tem que fazer até chegar aqui nessa extremidade é tão grande, e vocês observam que lá na base do ramo, ó, ele tá engrossando. O que indica aquele engrossamento ali? Que o ramo, pessoal, mesmo ele não produzindo mais, ele não está morto. Se vocês quebrarem ele aqui, ó, certo? Obviamente eu não vou quebrar ele por inteiro, porque senão a gente vai perder a produção. Mas eu vou indicar aqui para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Mas o ramo aqui, ó, ele está verde, ó, tá vendo? Ele ainda está verde, ou seja, o ramo não está morto. Então ele segura, ele tem a capacidade também de segurar parte dos nutrientes que está chegando ali. E consequentemente, se vai parando o nutriente aqui, o nutriente não consegue chegar aqui de uma forma satisfatória aqui nessa extremidade. E aí os frutos, aquela produção que está concentrada ali começa a ficar comprometida, né? Então o que a gente tem que fazer numa situação dessa, pessoal? A gente vem e faz o esqueletamento da lavoura, que a gente vai eliminar aqui, ó, aproximadamente uma parte do ramo, deixando ali 20 centímetros a partir do tronco, né? E a partir desse broto deixado ali, ou melhor, desse ramo, né, que foi deixado ali, que é de aproximadamente 20 centímetros, vai desenvolver novas brotações, e essas brotações, obviamente, que são os novos ramos plagiotrópicos, vão dar origem a novos frutos, tá certo? Então, pessoal, eu acho muito importante estar falando isso aqui com vocês diretamente na lavoura, porque a gente observa as lavouras, muitas lavouras nessa situação, né? Que a gente pode observar da mesma forma o ramo, olha aqui, ó, ele não tem produção aqui mais na base, e a produção, ó, ela está praticamente se concentrando aqui na extremidade do ramo, ó, pessoal. Então, quer dizer, não é uma produção significativa, porque ela está muito concentrada aqui nessa base, né? E a gente observa que o ramo, por ele não estar morto, ali ele não vai produzir mais, mas o ramo ele está segurando o nutriente aqui nessa base, né? E impedindo que esse nutriente chegue aqui na extremidade onde está concentrado os frutos. Então é um ponto aí que a gente tem que ficar atento na lavoura para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque com o tempo também essa lavoura começa a entrar em desequilíbrio nutricional e aí ela começa a ter quedas de produtividade. Beleza, pessoal? Então era esse o ponto que eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês, que a gente discutiu isso aí na aula, mas eu achei bom a gente estar falando sobre isso também aqui diretamente na lavoura, mostrando para vocês na prática direto na planta. Beleza? Valeu, pessoal, mais uma vez pela atenção.